Este programa é livre para todos os públicos. Boa tarde. Meu nome é Kênia, eu sou cofundadora da Tarde com Maria, que é responsável pela construção e administração da única réplica do mundo da Capela das Aparições de Nossa Senhora de Fátima. É igualzinha a que tem em Portugal, com as mesmas dimensões, feita com a mesma planta, é tudo igualzinho, fica no Rio de Janeiro, no bairro do Recreio dos Bandeirantes. E a gente está caminhando com Nossa Senhora de Fátima peregrina. O Santuário de Fátima de Portugal possui 13 imagens peregrinas, e essa é uma delas, é a número 9, que caminha pelo mundo inteiro, levando a devoção, a fé a Nossa Senhora, e não poderia ser diferente, a gente tinha que estar aqui na Canção Nova. A minha história do Bertaldo pregou de manhã, é muito ligada à Canção Nova. Foi nesse rincão que, há 25 anos atrás, eu dei o meu sim definitivamente, foi aquele sim para valer a Deus. E Monsenhor Jonas Abib, com muito carinho e delicadeza de alma, celebrou o nosso casamento, foi até o Rio de Janeiro para celebrar o nosso casamento. E nós temos uma caminhada muito longa de muitos anos. E nós amamos a Canção Nova. Realmente, esse solo aqui é um solo sagrado, é um solo diferenciado, e tudo o que acontece aqui realmente é uma grande bênção. Então, eu e Bertal também somos frutos, e dizemos que a Tarde com Maria é um fruto da Canção Nova. Porque quantos e quantos anos o Monsenhor Jonas foi o diretor espiritual do Bertaldo, nos acompanhou, então temos muito amor por tudo isso. E como o Márcio estava cantando, fala, Senhor, e preciso ouvir tua voz, e com Deus não grita, Deus fala baixinho, Deus é suave, Deus fala de um jeito assim, muito sutil ao nosso coração. Quando a gente para prestar atenção, a gente fala, opa, tem história aí para mim. E não foi diferente com os pastorinhos, Lúcia, Francisco e Jacinta. 3 crianças simples, semi-analfabetas, de uma aldeia Mica, uma aldeiazinha muito pequenininha, no interior de Portugal, mas que Nossa Senhora apareceu exatamente para essas 3 crianças. E a gente vai entender hoje o que essas 3 crianças podem nos ensinar. Por que a mensagem que Nossa Senhora deu e deixou para essas 3 crianças serve para cada um de nós. O quanto isso toca os nossos corações, o quanto isso nos converte, o quanto isso nos transforma. Porque essas 3 crianças foram transformadas. Eu vou começar pelo Francisco. Francisco era irmão de Jacinta e primo de Lúcia. Esse menino tinha apenas 9 anos quando Nossa Senhora apareceu e tudo aconteceu. Primeiro eles tiveram a aparição do anjo, em 1916, e depois Nossa Senhora apareceu mais 6 vezes para eles lá em Fátima, lá na Cova da Iria. Francisco era um menino de temperamento calmo. Uma pessoa assim até meio... tá tudo bem, se eu perder na brincadeira, tá tudo bem. Meio, deixa para lá. E quantas pessoas não são assim, tá tudo bem, se minha vida for por esse caminho, tá tudo bem. Se isso acontecer, tá tudo bem. Ele era assim, ele era meio, tá tudo bem. Não era muito de reivindicar e nem de lutar muito pelas coisas. Só que, com a aparição de Nossa Senhora, houve uma grande transformação na vida dele. Isso a gente já aprende que quando a gente tem um encontro imediato com Cristo, e é isso que Nossa Senhora faz conosco, ela não quer nada para ela. Ela faz com que a gente tenha um encontro imediato com Cristo. E nesse encontro imediato com Cristo, acontece a transformação. E foi assim com Francisco. Ele começou a mudar as suas atitudes, ele teve um grande amadurecimento depois que ele encontrou, o anjo apareceu para ele, depois que Nossa Senhora também apareceu. E o Bertaldo falava de manhã que Nossa Senhora, as crianças perguntaram para ele, a gente quer ir logo para o céu, não porque eles quisessem morrer e não quisessem mais viver e as coisas não fizessem mais sentido aqui para eles, mas eles queriam ir para o céu porque eles chegaram no ápice. Eles estavam com Nossa Senhora, eles sentiram aquela maravilha toda, eles experimentaram o céu na terra. E quando Lúcia perguntou para Nossa Senhora, em breve a gente vai para o céu? Nossa Senhora disse para Lúcia, você fica aqui mais um tempo para me fazer conhecer. Precisava da irmã Lúcia para que pudéssemos conhecer tudo que Nossa Senhora disse. Francisco e Jacinta eu levo em breve.
mas Francisco tem que rezar muitos terços. E Bertaldo dizia isso, quantos terços a gente tem que rezar? E se Nossa Senhora pediu para 3 crianças, uma de 7, uma de 9 e uma de 10, que rezassem o terço todos os dias, não um dia sim, um dia não, uma vez por semana, quem sabe de 15 em 15 dias. Ela falou, todos os dias. Se 3 crianças dessa idade podiam rezar o terço todos os dias, que dirá eu, você e todo mundo que está assistindo agora. Ou seja, dá para rezar o terço todos os dias. Kênia, mas eu sou ocupada. Dá para rezar o terço todos os dias. Isso é possível. Se 3 crianças conseguiram, nós conseguimos. Então, já a primeira lição para a gente. Rezem o terço todos os dias. Nas 6 aparições em Fátima, para essas 3 crianças, Nossa Senhora repetiu a mesma coisa. Rezem o terço todos os dias. Então, isso é algo muito forte, mesmo 100 anos depois, para cada um de nós aqui. Rezem o terço todos os dias. E se você não consegue rezar ele de uma vez só, eu me perco, eu tenho que trabalhar, deixar filho na escola, reza uma dezena, depois outra dezena, depois outra dezena, até você rezar 5 dezenas e completar o seu terço. Ao longo de 24 horas, consegue, é possível. Então, a gente precisa se esforçar e colocar em prática o que Nossa Senhora nos pediu. E essas 3 crianças, muito impressionantes, elas faziam muitos sacrifícios pela conversão dos pecadores. Muitos sacrifícios. Francisco não era diferente. Ele, num dia de muita sede, pastoreando com as ovelhas, ele olhava para a água e falava assim, não vou beber, eu vou oferecer pela conversão dos pecadores. E faziam vários outros sacrifícios. Para um menino de 9 anos, realmente é algo impressionante. Muitas vezes a gente não consegue fazer, adulto, é difícil, e aquele menino conseguia fazer. Ou dava o lanche, e ficava com fome, ou usava uma corda amarrada na cintura que espetava, porque corda é áspera. As 3 crianças usavam, botavam aquilo e aguentavam firme aquela corda na cintura e oferecendo pela conversão dos pecadores. É por isso que Fátima também impressiona tanto e tantas pessoas acorrem a Fátima, de tantas maravilhas que essas crianças faziam pela conversão dos pecadores, que somos nós. Nós somos os pecadores que aquelas crianças rezavam. Tanto. E a gente precisa também fazer sacrifícios pelos pecadores. Bertaldo falava isso de manhã, é importante reforçar. Quantos de vocês não têm sacrifícios por dia? Seja ficar em pé para pegar um ônibus, horas no calor, seja ter que acordar de madrugada para cuidar de alguém doente, seja para um trabalho que você está achando chato, cansativo. Mas aí o que você pode fazer? Ao invés de você ir para esse trabalho que você não queria, você tem que dar o remédio de madrugada que você está morrendo de sono e fala assim, que droga, eu tenho que levantar. Isso está horrível, você não vai falar nada disso. Você vai pegar o sacrifício que você já tem na sua vida e vai falar, Senhor, eu te ofereço pela conversão dos pecadores. E vai firme, não vai murmurar e vai fazer aquele ato com amor. E quantos frutos e bênçãos vão vir disso, como os pastorinhos conseguiram recolher. O Francisco, desse menino tão displicente, tão meio cá, meio lá, ele se tornou um grande contemplativo. Ele realmente mudou, ele entendeu que ele precisava contemplar o céu e ele mudou totalmente a atitude dele. E ele quando percebeu que Jesus, quando Nossa Senhora mostrou que Jesus tinha um coração todo ferido, todo cheio de espinhos, pelas ofensas que a humanidade cometia, ele falava, eu preciso consolar o Senhor. E Francisco só queria consolar a Deus. Então, nós temos em Francisco um exemplo de contemplação. E o quanto isso também é importante para nós, consolar a Deus. Quantos e quantos pecados, quantos e quantos espinhos nós vemos o Imaculado Coração de Maria e o Sagrado Coração de Jesus recebendo diariamente. E a gente vê isso nos noticiários, a gente vê isso em todos os cantos, a gente vê coisas assim escabrosas que a gente fala, gente, isso não é possível, as pessoas não estão fazendo isso. Mas nós precisamos consolar o Senhor, exemplo de Francisco.
adorar o Senhor e consolar o Senhor, como ele fazia. E veja bem, um menino tão novo, de 9 anos, ele entendeu a hierarquia do céu. O que eu quero dizer com isso? Quando perguntaram para ele o que ele mais tinha gostado nas aparições, ele falou assim: gostei muito de ver o anjo. Gostei mais ainda de ver Nossa Senhora. Mas o que eu mais gostei foi de ver a luz que saía de Nossa Senhora, que é a luz de Deus. Então ele entendeu que aqui em cima de tudo está a Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Depois está Nossa Senhora. E depois os anjos e santos. Então a gente aprende com Francisco a hierarquia celeste. E o quanto ele entendeu o que é mais importante na nossa vida e o que a gente precisa colocar em prática. E o Francisco, como eu falei, ele só queria consolar o Senhor. Então, tudo na vida dele, ele falava: eu preciso consolar o Senhor. Eu preciso consolar o Senhor. Como aquilo marcou aquele menino. Como ele ficou marcado com tudo aquilo que ele viu. Essas crianças, elas foram presas. Foram 6 aparições, e em agosto, o administrador geral lá de Fátima, da região toda, falou assim: eu tenho uma ideia, eu vou pegar essas crianças, eu vou prender, e eles vão ter que revelar esse segredo aí. Eu quero saber que esse segredo está criando uma confusão aqui em Fátima, eu estou achando que tudo isso é uma mentirada, isso aqui que era uma aldeia pequenininha está ficando uma confusão enorme, e eu vou saber qual é esse segredo. Até porque, na época, em 1917, em Portugal, tinha uma grande batalha, né, com a igreja sendo perseguida, sendo fechada, estava uma grande confusão. E esse administrador levou as crianças para uma cidadezinha ao lado e prendeu essas crianças. Primeiro fez interrogatório com elas. E no interrogatório, o que ele fez? Esperto, ele pegou uma, botou dentro da sala e falou assim: se você não me contar o segredo, eu vou te queimar, eu vou te colocar no azeite fervendo, vou te cozinhar no azeite fervendo. E aquelas crianças olhando com o olho arregalado assim, falavam: mas eu não posso contar. A senhora, que era Nossa Senhora, falou para não contar. E o que ele fazia? Você não vai contar, não? Aí botava numa sala trancada e chamava o próximo. Aí ele falava: ó, seu irmão, sua prima, eu já cozinhei, já está morta, já está morto. Agora você conta também, que eu quero ouvir a tua versão do segredo. Então aquela criança acreditava. Nossa, o meu irmão, a minha irmã, minha prima morreu. Estava morto lá. E depois, eles não contaram, eles se mantiveram firmes e fortes naquilo. Quando eles voltaram, e os 3 se reuniram de novo, foi aquela alegria que eles se reuniram, mas Jacinta, que era irmã de 7 anos, estava muito chorosa, muito triste com tudo aquilo. Claro, 7 anos, gente, presa. Eles estavam presos numa cela com homens adultos. Não tinha nada nem de ser separado. Depois eles foram presos na cela com homens adultos. E Jacinta muito chorosa, e falando: ai, Francisco, agora não vejo mais a mãe, agora é nosso fim. E Francisco vira para ela e diz assim: a mãe, se não vermos, paciência. O pior é não vermos Nossa Senhora. Ele teve essa maturidade e essa coragem. Então, a gente aprende com os pastorinhos que esse encontro, essa proximidade com Nossa Senhora, nos traz essa coragem. Essa coragem de batalhar, essa coragem de seguir em frente, essa coragem de não ter medo dos desafios, não ter medo das situações que se apresentam. E quantas adversidades nós enfrentamos na nossa vida e que a gente fala: caramba, agora não tem jeito. Estou num mato sem cachorro, agora não tem solução. Era assim que essas crianças se sentiam. Mas, corajosamente, ele falou: o pior é não ver Nossa Senhora. E é isso. Quando estamos perto de Nossa Senhora, nós nos tornamos mais corajosos, mais fortes. E a gente aprende também isso com eles. E Francisco fez outra coisa muito interessante na prisão. Na cela, com todos os homens, eles encontraram um prego na parede. E aí eles penduraram o tercinho deles na parede e falaram: vamos rezar o terço. E se ajoelharam. Aí os presos olharam um para o outro e se ajoelharam para rezar também. E aí Francisco olhou para o preso para o lado e falou assim: um homem, ele virou para o lado e falou assim: tira o chapéu. Ele mandou o preso tirar o chapéu para rezar. Sem a menor medo, sem a menor cerimônia, podia ser uma criança para um adulto, para ver a atitude desse menino, como realmente
é algo impressionante. E Francisco, mesmo em vida, tão novinho, intercedeu por vários milagres, como, por exemplo, as pessoas chegavam perto deles pedindo muitas coisas. E uma senhora chegou e falou assim: Francisco, meu filho foi preso injustamente, ele não cometeu esse crime, eu queria muito que você rezasse por ele está preso. E Francisco começou a rezar, e esse rapaz foi solto, porque ele realmente não tinha cometido crime algum. E vários outros milagres que as pessoas iam pedir a intercessão de Francisco e que Francisco lá firmemente ficava rezando. Francisco só comungou 2 vezes na sua vida. Uma quando o anjo apareceu para essas crianças, porque o anjo apareceu antes, em 1916, preparando as crianças para a vinda de Nossa Senhora de Fátima. E numa dessas aparições, o anjo deu a comunhão para as crianças, e Francisco comungou nessa vez. E a outra vez que Francisco foi comungar foi quando ele estava prestes a morrer. Mas Francisco nunca esmoreceu com isso. E o que a gente pode aprender dessa lição com Francisco? Quantas pessoas que não podem comungar, quantas pessoas em segunda união, que às vezes ficam até muito chateadas com tudo isso, mas essas pessoas podem se tornar grandes adoradores. Francisco fugia de tudo, se escondia dentro da igreja, na igrejinha lá de Fátima, ficava escondido entre um banquinho e outro, olhando para o sacrário, em adoração. Ele adorava fazer isso. E ele fazia muito. Então, isso serve para nós que possamos ser adoradores. Possamos ir encontro aos sacrários, ao Santíssimo. O Santíssimo não está exposto na sua igreja, não tem problema. Vá, fique diante do sacrário e adore ao Senhor. Isso realmente é uma grande, grande bênção. Tivemos um momento de adoração mais cedo. A gente não pode perder essa oportunidade. Certa vez eu estava com o Monsenhor Jonas Abib e falei para ele assim, né, porque ele era padre. Eu falei: Padre Jonas, sabe que eu gosto tanto de fazer adoração? Eu me sinto assim, sabe aquele solzinho da manhã, aquele saudável, aquele que você vai assim 7 horas da manhã, num dia que está mais friozinho, você fica lá pegando aquele sol e aquilo vai te esquentando e você vai se sentindo mais bonito, aquilo vai te fazendo um bem. Aí Padre Jonas olhou para mim e falou assim: Kênia, é muito mais do que um sol. É como se fosse um laser que transpassa todo o nosso ser e vai nos transformando. E aí, toda vez agora que eu faço a adoração ao Santíssimo, depois desse dia em diante, eu fico imaginando aquele laser me cortando e me transformando toda por dentro, cada célula, cada parte do meu ser. Então, a importância de fazermos a adoração ao Santíssimo Sacramento. É uma grande fonte de transformação, importantíssimo para nós. Francisco, com toda essa maturidade dele, eles pegaram, né, os irmãos Francisco e Jacinta pegaram a gripe espanhola. E Nossa Senhora já tinha avisado que eles iriam para o céu em breve, que não ia demorar. Isso era 2 anos depois das aparições. Então, Francisco estava de cama e muito debilitado com a gripe espanhola, que era uma espécie de Covid, né? Ninguém sabia como pega, que é muito transmissível, não pode chegar perto, contágio, aquela confusão toda. E tem uma passagem que, quando a gente estava escrevendo o nosso livro, aquilo me comoveu muito. Porque Francisco, deitado na cama, muito mal, a Lúcia chega perto dele e fala: Francisco, quando chegar no céu, reza por mim. Aí ele virou para ela e falou assim: isso pede para Jacinta, porque eu vou me esquecer, porque quando eu chegar no céu eu só quero consolar o Senhor. Olha a cabeça desse menino, ele só queria consolar o Senhor. E a despedida começou a ficar eles ficaram emocionados ali, né? Porque um olhando para o outro, até que Francisco vira para a Lúcia e fala assim: Lúcia, em breve estaremos juntos até o céu. E Lúcia, com um pouquinho só mais velha que ele, fala assim: Francisco, até o céu. E esse menino, olhando pela janela, morreu sorrindo, na certeza de que logo depois ele estaria com Nossa Senhora no céu. E algo muito bonito que aconteceu com Francisco foi quando foram exumar o seu corpo. Quando eles foram enterrados num cemitério muito pequenininho, lá em Fátima.
e foram exumar porque queriam passar para a Basílica de Fátima. E chegando lá, o pai dele falou, meu filho foi enterrado aqui. Aí foram as autoridades lá e começaram a escavar. Não tinha exame de DNA. Isso 15 anos depois que eles morreram. Não tinha exame de DNA. E aí começaram a cavar, ok, e acharam uma ossada. E falaram assim, gente, essa ossada aqui é de uma criança maior. É de uma criança mais velha. Não é compatível. Os estudos forenses não é compatível com a idade dele. Aí o pai falou, mas foi aqui que eu enterrei o meu filho. Eu tenho certeza. Então procura que está mais embaixo. E aí continuaram cavando. Aí acharam outra ossada. Quando acharam a ossada, o pai estava perto e falou assim, essa ossada é do Francisco. E vocês sabem como descobriram? E como que o pai, na hora, falou que essa ossada era do Francisco? Porque junto ao corpo tinham as contas do terço que Francisco rezava. Ou seja, o que deu a identidade a Francisco foram as contas do terço. Isso é de uma beleza. Será que o dia que nós morremos, nós também vamos ser reconhecidos pelas contas dos terços que nós rezamos? Isso deu identidade. Claro que depois fizeram todas as pesquisas, os exames forenses e tudo que tem que fazer. Mas, de imediato, o pai falou, esse é o Francisco. Olha a identidade dele, olha o terço dele. E é isso, nós temos que ter o terço conosco, nos dando a nossa identidade. E essa beleza é Francisco. Francisco, irmão de Jacinta. Gente, Jacinta era uma menininha de 7 anos. Baixinha, porque todos tinham estatura pequenininha. Então, já 7 anos, ainda menorzinha, uma gracinha, uma fofura, alegre, encantadora. Todo mundo gostava, muito animada. Tinha um temperamento diferente do irmão, mas também muito mimada. Muito mimada. A própria prima, Lúcia, disse, Jacinta não gostava de perder nas brincadeiras. Ela falava que amarrava o burrinho, já fazia uma cara feia, porque ela não gostava de perder. Mas ela também, assim como o Francisco, teve uma mudança radical em sua vida. Essa visão e tudo, a aparição de Nossa Senhora, do anjo, transformou aquela menina alegre, mais mimada e às vezes emburrada, numa grande intercessora. Essas crianças, Nossa Senhora não poupou essas crianças e mostrou para elas o inferno. Na visão de Júlio, Nossa Senhora mostrou para elas o inferno. E com Fátima a gente aprende que existe o céu, o inferno e o purgatório. Porque Nossa Senhora diz para as crianças, sou do céu, dizendo, ela não falou vim do céu, ela falou, sou do céu. Quando as crianças perguntam pela amiga, está no purgatório até o final dos tempos. Ou seja, o céu existe, o purgatório existe. E depois Nossa Senhora, sem a menor cerimônia, mostrou o inferno para essas crianças. Para dizer, o inferno existe. O inferno não é aqui que se faz. Aqui se faz, aqui se paga. Está lascado aqui. Quando morrer, não tem nada disso. Não, o inferno existe. E é de lá que a gente tem que correr e fazer tudo o que a gente precisa ser feito aqui para não ir para lá. E desde que Jacinta viu o inferno, ela ficou muito impressionada, porque ela perguntou para a prima assim, mas aquilo lá é para sempre? Não muda, não? E Lúcia falou, sim, é para sempre. E ela, misericórdia. Ela rezava e começou a rezar cada vez mais e tornou uma grande intercessora dos pecadores. Porque aquilo apavorou muito ela. Ela viu as almas em sofrimento. E ela queria fazer o máximo de sacrifícios para que almas e almas não fossem para o inferno. Inclusive, Jacinta, a gente até brinca dizendo que ela poderia ser nomeada como padroeira dos que comem demais. Porque ela fazia muitos sacrifícios pelas pessoas. Ela falava, eu não vou comer pelas pessoas que comem demais. Parecia que aquela menina já estava adivinhando que no século seguinte ia ter um boom de obesidade e quantas mortes acontecendo pela obesidade. E ela já fazia isso. Ela não comia pelos pecadores que comem demais. E fazia vários outros sacrifícios. Comia chamavam bolota, que é um fruto de uma árvore amargo que tinha lá, mesmo sem vontade. E comiam e falavam, não, vamos comer pelos pecadores que comem demais. E, através dela também, foram relatados vários milagres pela sua intercessão ainda viva. Teve uma história de um soldado que chegou para ela e falou assim, Jacinta, por favor, interceda por mim. Eu estou aqui agora para ser mandado para a guerra. Eu tenho filhos pequenos e
a minha mulher está doente de cama. Ou seja, ela pode morrer. Não tem quem fique com as crianças, eu vou para a guerra, vai separar nossa família, o que eu faço? Interceda por essa situação. E Jacinta começou a rezar por aquele soldado. E ela sempre estava rezando, ela falava assim, pelo meu soldado. E rezava pelo soldado. Pois um tempo depois, esse soldado apareceu para agradecer. E apareceu com a família. E falou assim, Jacinta, eu vim lhe agradecer. Porque na véspera de eu embarcar, eu tive uma febre altíssima. Fiquei muito mal. Fui dispensado do serviço. Fui dispensado de ir para a guerra. A minha mulher foi curada da doença e eu vim com a família aqui toda agradecer. Então, quantas vezes a gente reza e aparece algo que a gente diz assim, caramba, isso que está acontecendo não foi o que eu pedi, que coisa horrível, aconteceu algo pior. Podia pensar, né? Agora piorou, minha mulher está doente, eu estou doente. Mas não, é o Senhor nos livrando de uma situação, nos ajudando, nos salvando de algo complicado. Então, a gente tem que rezar e interceder com muita fé. E outras histórias aconteceram com a Jacinta. E ela era uma menina muito esperta. Ela andando, e as pessoas falavam assim para ela, olha, você está mentindo, eu estou indo lá para a Cova da Iria para ver Nossa Senhora, e se não aparecer, você vai ver só. Ela olhava e falava assim, você está indo lá porque você quer, eu não estou te chamando. Ela ainda era bem esperta e respondia. Teve uma senhora que falou para ela assim, ô Jacinta, Nossa Senhora apareceu para mim e me contou o segredo. Conta o seu para eu ver se é igual ao meu. Aí Jacinta falou assim para ela, se ela te contou, você guarda o seu e eu guardo o meu. E não falou nada. Então, ela era realmente muito esperta, muito viva e estava sempre antenada. Essa era a Jacinta. E a Jacinta também criou um grande amor pelo Papa. Porque, na visão, tem o Papa sofrendo. Ela não entendia o que era o Santo Padre, o que era aquele bispo de branco. Ela não tinha essa dimensão toda. Até que foi explicado para ela. E ela passou a ser intercessora e rezava muito, muito pelo Papa. Certa vez, ela estava lá no poço com as crianças, onde eles brincavam, na casa da irmã Lúcia, e ela teve uma visão. Ela viu o Papa com a mão no rosto, chorando muito, e as pessoas do lado de fora xingando e tacando pedra. E ela falou assim, tadinho do Santo Padre, ele sofre muito, precisamos rezar muito por ele. E ela fazia muitos e muitos sacrifícios pelo Papa. E o que a gente mais vê hoje em dia são pessoas atacando o Papa. Ah, eu gostava mais do Papa João Paulo II. Ah, não, eu gostava mais do Bento. Ah, não, eu simpatizo mais com... Eu gosto do Francisco, não gostava do outro. Papa é Papa. A gente pode até simpatizar mais com um, mais com o outro, ter mais afinidade com um com o outro. Mas católico não fala mal do Papa. Não existe igreja católica longe da sé de Pedro. Não existe. Aí vai virar uma seita, vai virar qualquer coisa, menos igreja católica. Então, nós precisamos rezar pelo Papa. Não ficar propagando na internet ou no WhatsApp, ou seja, onde for, coisas falsas ou coisas que não dizem respeito ou coisas que não agregam em nada. Não concordou com certa atitude? Reze pelo Papa. Nós precisamos ser intercessores do Papa. Quanto aquele homem deve sofrer? Nós precisamos ser uma igreja unida. E Jacinta, na sua sabedoria de 7 anos, fazia isso. E ela dizia, queria tanto que um Papa viesse aqui. E ela não imaginava que depois quantos e quantos papas não iriam a Fátima. Desde o Papa Paulo VI até Papa Francisco, todos foram lá. Olha que maravilha. E o Papa João Paulo II agradeceu. E, na época, nem era ele Papa ainda, porque ela rezava pelo Papa, independente do Papa que fosse. Ele falou, agradeço por todas as orações que Jacinta fez pelo Papa. E essa menina realmente é um espetáculo. E ela também pegou a gripe espanhola, como eu falei para vocês. E, mesmo de cama, ela continuou fazendo muitos sacrifícios. Sem a menor vontade de comer nada, a mãe chegava e falava assim, minha filha, toma esse leite. E ela falava assim, não, não quero não estou enjoada, passando mal. Aí a Lúcia falava, você não disse que queria fazer sacrifícios pela conversão dos pecadores? Aí ela, mãe, me dá o leite. E bebia o leite sem vontade. E fazia vários e vários outros, mesmo ali perto da sua morte. Só que a situação dela começou a se agravar muito. Porque Nossa Senhora apareceu para ela ainda doente e falou assim, queres oferecer mais ainda um pouco de sacrifício para converter mais pecadores? Ela disse, quero. E essa menina de 7 anos foi mandada para um hospital
perto ali de Fátima, e ficou 2 meses sozinha no hospital. Sozinha no hospital. Para uma criança de 7 anos, estar sozinha no hospital, já imaginaram isso? Nada fácil. Para adulto já não é, sem ter ninguém, imagina para uma criança de 7 anos. Só que ela voltou do hospital pior do que ela foi. Ela voltou com uma ferida aberta no peito. E aquela ferida doía muito. Doía muito. 6 meses depois, Nossa Senhora perguntou de novo para ela: queres oferecer mais um pouco de sofrimento para converter mais pecadores? Ela disse: quero. E com tudo isso, com aquela ferida aberta no peito, ela precisou ser mandada para Lisboa para ser tratada num hospital. O hospital que tem lá, que existe até hoje, chamado Dona Estefânia. Só que o hospital estava lotado. E Jacinta, onde é que a gente vai fazer com Jacinta? E agora não tem vaga no hospital. Nenhuma casa queria receber Jacinta. Imagina, em pleno Covid, você botar alguém com... Ninguém sabia ainda como pegada, não tinha vacina nem nada, você botar uma pessoa com Covid dentro da sua casa. Foi o que aconteceu na época. Todo mundo... Ih, ela está com a gripe espanhola, não põe aqui não. Mas teve uma madre lá em Lisboa, de um orfanato, chamado Madre Godinho, que falou: eu fico com a Jacinta. E abrigou a Jacinta nesse orfanato. E lá a Jacinta foi tratada, ficou lá 12 dias. E nesses 12 dias, ela pegou um grande carinho com a Madre Godinho, que a madre era muito carinhosa com ela. Ela tinha um quartinho só para ela. E a madre sempre ia levar o leitinho e ficava com ela. Ela se levantava da sua cama, mesmo com essa ferida aberta no peito, ela ia pro... Tinha uma como se fosse assim, uma janela dentro do próprio, assim, saindo do quarto, que dava para ver o sacrário da igreja. E ela ficava ali rezando, fazendo adoração. E certa vez, Madre Godinho entrou no quarto para conversar com ela e foi sentar na cadeirinha que tinha do lado da cama. Ela falou: não senta aqui. Não senta aqui não, madre. Aí a madre: por que não? Aí ela falou assim: porque Nossa Senhora vem toda noite conversar comigo e senta nessa cadeira. Nossa Senhora ia toda noite visitar Jacinta. E sentava e fazia companhia para Jacinta. E até hoje está lá. Esse quarto todo preservado, virou o Mosteiro das Clarissas. E quem quiser pode ir lá visitar em Lisboa. Tem a caminha, tem os pertences da Jacinta e tem a cadeira. Eles cortaram os pés da cadeira. A cadeira está assim baixinha, para mostrar: nessa cadeira ninguém pode sentar, que era a cadeira que Nossa Senhora sentava. E você sente toda aquela atmosfera naquele quarto, de uma beleza e de uma pureza linda. E Jacinta foi mandada para o hospital. Chegando lá no hospital, Jacinta teve que retirar 2 costelas e fazer uma drenagem, com anestesia local, porque estava tudo infeccionado e ela estava com a saúde muito fraca. Imagina o quanto isso não doeu, o quanto essa menina não ofereceu. Os médicos se impressionavam que, com toda aquela dor, ela ainda mantinha um rosto firme e uma cara assim, sem reclamar de nada. Gente, ela era muito nova. Isso foi 2 anos depois da aparição. Então, nessa época, ela estava com 9 anos. Muito novinha, para passar por tudo isso e fazendo aquilo com toda a convicção e com todo amor possível. E aí ela virou para o padre e falou assim: eu preciso que chame o padre, porque hoje eu vou morrer. Aí o padre chegou lá da basílica que tinha perto e falou assim: você está ótima, amanhã eu volto. E ela falou assim: não estou bem, amanhã eu volto. Foi embora. E ela tinha dito mais cedo para o médico que foi no hospital. O médico falou: amanhã eu passo aqui de novo para te ver. Ela falou assim: precisa vir não, hoje 10 horas da noite eu vou morrer. Aí o médico olhou para ela e falou: não, amanhã eu passo aqui. Pois bem, 10 horas da noite, Nossa Senhora havia dito para ela, no dia 20 de fevereiro, Jacinta morreu no hospital Dona Estefânia, lá em Lisboa. Ou seja, ela sabia a hora. O que a gente aprende com isso, com a Jacinta? Quando a gente reza, quando a gente está conectado com o céu, não é que a gente vai saber a hora que a gente morre, não é isso. Mas Deus avisa as coisas para a gente. A gente sabe, a gente tem paz no coração com tudo o que vai acontecer. A gente não fica aflito, a gente não fica desesperado. E assim foi Jacinta. E quando essa menina morreu, a madre foi para lá, que a madre se tornou muito amiga dela, os médicos, e mesmo sem falar para as pessoas, ela foi transportada para a sacristia da basílica, que era próxima, e uma multidão
uma multidão foi para essa basílica. Começou a chegar gente, aparecia um vestido branco e azul, e ela dizia que ela queria ser enterrada com vestido branco e azul, mesmo sem pedir para ninguém, alguém levou, colocaram o vestido nela. E essa menina passou 3 dias em velório, sem o seu corpo ser preparado, sem nada, e ela exalava perfume de rosas de dentro do caixão. Isso todo mundo falava, gente, mas cheira rosas, e as pessoas beijavam ela, as pessoas encostavam os seus terços, aquela fila, era tanta gente que 3 dias já não dava conta, até que 3 dias depois falou assim, chega, a gente precisa terminar com isso, para poder enterrar. E outra coisa, outro fato curioso que aconteceu, quando ela estava sendo velada, com o seu corpo assim no caixão, com aquele perfume de rosas e aquela multidão toda passando diante dela, de repente, os sinos da torre começaram a tocar. E o sacristão falou assim, mas quem está tocando o sino? Sou eu que toco, eu que tenho a chave. O acesso à torre estava fechado e os sinos da torre tocando. Então, Jacinta é de uma beleza maravilhosa e a gente pode pedir intercessão para ela nos dias de hoje, assim como também ao Francisco. E 15 anos depois também, quando ela foi exumada, qual foi a surpresa? Quando abriram o caixão, seu rostinho estava lá intacto, lindo, como se ela tivesse adormecida, como se ela tivesse acabado de deitar para dormir. Então, essa beleza toda é Jacinta. E quantas coisas lindas a gente aprende com essa menina. E, por fim, nós temos a Lúcia, que era a mais velha, a prima dos dois. Quando Nossa Senhora disse assim, tu fica cá mais algum tempo para me fazer conhecer, imagina se ela ia pensar que ia viver quase 100 anos. Ela morreu com quase 98 anos, com uma vida inteira dedicada a Nossa Senhora. E ela era caçula, na época das aparições, a caçula de 7 irmãos, e ela era assim, como caçula, né, paparicados, irmãos mais velhos e tudo. Só que com as aparições, a família toda virou as costas para ela. Passaram a não acreditar. Para de inventar, menina. O que você está inventando? Então, ela sofreu muito, porque ela era a paparicada, a queridinha, a tudo de maravilhoso na família. Essa garota agora deu para ser mentirosa, que coisa horrível. E a mãe dela era muito firme, muito rígida, era catequista ali da aldeia. E a mãe falava, menina, não quero que minta. E por ser tão reta de intenção, a mãe dela ficava chateada e falava, minha filha agora deu para inventar a história. Olha que coisa horrível. Então, imagina o quanto ela não sofreu. Ninguém da família dela acreditava nela. Os irmãos, os pais. Além disso, os pais tinham o terreno onde plantavam e vendiam as plantações, tudo que tinham. Com as aparições, uma multidão começou e para essa região toda, e pisoteavam as plantações. Então, até o que faziam eles subsistir, que era a venda daquele alimento, acabou. Então, elas, como é que vai sobreviver? E agora, e culpavam, está vendo o que você está fazendo com essa sua história? Com essa sua invenção? E ela sofria mais ainda. Como Lúcia sofreu. E não foi pouco. E quando ela também ia para o caminho da Cova da Iria, as pessoas a ameaçavam, falavam assim, olha, tu é mentirosa. As pessoas da própria aldeia. Olha como ela é mentirosa, olha isso. E ela ficava muito assustada com aquilo. Teve certa vez que uma pessoa cortou a sua trança sem ela saber. Imagina uma criança andando e vê alguém corta a trança, que acho que queria como relíquia. E ela, coitadinha, ficou com o cabelo curto, porque levaram o cabelo dela e toda assustada. E quantos interrogatórios essas crianças não passaram. Os padres indo interrogando, as pessoas indo interrogando. E tudo realmente era muito maçante. Aquilo era tudo muito difícil. Imagina botar a criança sentada e ter que repetir toda vez a mesma história para cada adulto diferente que ia. E as pessoas vendo com curiosidade. Deixa eu ver a vidente. Deixa eu pegar, deixa eu tocar. E ela já, muito chato, muito desagradável tudo isso. E para ela era muito sofrido. Não devia ser fácil. Na última aparição, que foi de 13 de outubro, teve o grande milagre do sol. Que Nossa Senhora disse, em outubro farei o milagre para que as pessoas acreditem. E tinham em torno de 60 mil pessoas na Cova da Iria, quando o sol começou a bailar no céu, mudar de cor, e antes estava chovendo torrencialmente, as pessoas molhadas do pé à cabeça, e o sol começou a bailar, ou seja, os portugueses falam bailar, começou a dançar no céu, indo para lá, para cá, muito forte,
rápido e mudava de cor. E as pessoas começaram a ficar impressionadas olhando para o céu. E tinham repórteres nessa época que atestaram também. Eram 60 mil pessoas. Olha quanta gente que testemunhou. E, em determinado momento, o sol veio em direção às pessoas. As pessoas se jogaram no chão como se fossem morrer, como se fossem ser esmagadas pelo sol. Aí o sol parou no firmamento e as pessoas estavam todas secas, as roupas todas secas. Já não tinha mais água em canto nenhum, as roupas secas, nem no chão. E nesse dia, do 13 de outubro, apareceu no céu a imagem de Nossa Senhora do Carmo. Desde esse dia, Lúcia sentiu o desejo de se tornar uma irmã carmelita enclausurada. Mas, coitadinha, foi um longo percurso para ela chegar até lá. Quando ela tinha 14 anos, pouco depois que os primos morreram, ela se tornou só ela que enfrentava os interrogatórios. E o cônego Formigão, que foi um cônego que ajudou muito as crianças lá na região, começou a ver que a saúde dela começou a ficar debilitada e ela começou a ficar exausta com tudo aquilo. Falou assim: Lúcia, vamos para sair daqui, vamos para algum local, para alguma escola, botar você longe daqui, para que você não sofra tanto. E ela estava com muito medo. Porque ela é uma criança muito simples. E eu vou para onde? Longe da minha família? Vou viver? Vou fazer o quê? Aí Nossa Senhora apareceu uma 7ª vez para ela na Cova da Iria, como havia prometido. Colocou a sua mão em seu ombro e disse: Lúcia, faça o que o bispo está dizendo, porque o cônego, né, entendeu isso também junto com o bispo, e vá para onde ele quer te levar. E assim, Lúcia, com 14 anos, foi para o Porto, morar com umas irmãs no asilo, e passou a se chamar lá Maria das Dores, para ficar incógnita, para ninguém ir atrás dela. Mas Lúcia queria mesmo era ir para o Carmelo. O sonho dela era ir para o Carmelo. Só que nessa época a igreja estava passando, como eu falei, por grandes perseguições, e ela não pôde ir. Depois disso, ela foi transferida para as irmãs Doroteias, na Espanha. E lá serviu, lá ela ajudou. Foi lá, exatamente lá na Espanha, que ela recebeu a visita de Nossa Senhora, falando do desagravo dos 5 primeiros sábados, como o Bertaldo falou aqui de manhã, a necessidade de fazermos 5 primeiros sábados do mês o desagravo ao Imaculado Coração de Maria. Isso todo mundo pode fazer também. Pode rezar o terço todo dia? Pode. Pode. 5 primeiros sábados do mês. Se a gente está em maio, junho. Se começar em primeiro sábado do mês de junho, de julho, de agosto, setembro e outubro. Um sábado de manhã, ir até a igreja, se confessar na intenção do desagravo, comungar na intenção do desagravo, rezar o terço na intenção do desagravo e fazer 15 minutos de companhia à Nossa Senhora? Nós não podemos fazer isso? Isso é tão simples. E Nossa Senhora pediu que fizéssemos. E foi lá na Espanha que a irmã Lúcia entendeu e que precisava divulgar isso para as pessoas. Ela ainda dizia: mas como eu, uma irmã, aqui dentro vou divulgar? Era difícil, realmente. Não tinha internet, não tinha nada. Mas hoje, 2023, a gente está aqui na Canção Nova, na TV, falando exatamente a mensagem que ela recebeu lá atrás. E vocês podem ser propagadores e falar para as pessoas: vamos fazer a devoção ao Imaculado Coração de Maria. É um pedido de Nossa Senhora, só 5 primeiros sábados, na parte da manhã. Sem colocar mais nenhuma intenção, pelo meu pai, pelo meu filho, pelo meu tio, não. Pelo meu emprego, não. É só para consolar e para desagravar o coração de Maria. Pois bem, ela continua a sua vida lá no Carmelo, e uma vida normal, de irmã carmelita. Ela fazia as tarefas que tinham que ser feitas. Eu gosto muito de uma passagem dela, que certa vez ela estava limpando a fossa. Sim, a vidente de Fátima limpava a fossa do Carmelo, limpava o chão, fazia todas as atividades. E quando ela foi desentupir a fossa, ela puxando, o que ela achou de dentro da fossa? Um terço. E aí ela limpou aquele terço, esterilizou aquele terço e passou a rezar com todo amor com aquele terço. Talvez alguma irmã tenha deixado cair sem querer, uma visita que tenha ido até o convento tenha deixado cair. O fato é que ela passou a rezar com muita devoção com aquele terço. E certa vez chegou uma pessoa lá para rezar, falando assim: irmã Lúcia, por favor, reza por mim, eu estou passando por tal situação, e abriu o coração para ela.
e depois falou assim, me dá algo seu para eu levar, eu queria tanto alguma coisa sua, algo que eu pudesse ter, alguma coisa que eu pudesse rezar e me fizesse bem. Aí ela botou a mão no terço assim e falou assim, não, esse é o meu preferido, eu não vou dar esse terço. Foi justamente o terço que ela mais rezava, que ela encontrou ali na foz. Só que ela falou assim, eu não posso ter apego a nada material. E ela, muito desprendida, entregou o terço para essa senhora. Então, Lúcia também nos mostra que os bens materiais, todo apego que a gente tem é meu, não posso dar, é meu, só eu tenho, não vou emprestar, não vou dividir com ninguém. Ela totalmente desprendida, era a única coisa que ela tinha e que ela gostava. E ela entregou para essa senhora e falou assim, que bom, ela vai rezar e vai fazer muito bem para ela. E assim precisamos ser também desprendidos e desapegados como Lúcia. E Lúcia respondeu milhares de cartas ao longo da sua vida. As pessoas escreviam para ela e ela pacientemente respondia. Ela, inclusive, escreveu todas as memórias do que aconteceu por obediência ao bispo. O bispo pediu que ela escrevesse e ela sentou e escreveu tudo. E é por isso que hoje nós sabemos de toda a história, porque ela relatou tudo de forma muito obediente. E Lúcia, hoje, ela encontra em processo de beatificação. Mas, Kênia, por que Francisco e Jacinta já são santos e Lúcia não? Porque eles morreram muitos anos antes e o processo deles foi aberto antes. Então, teve o primeiro milagre, que foi uma senhora que não conseguia andar, que voltou a andar, se tornaram beatos, e depois o milagre de um menino aqui do Brasil, que caiu, teve perda de massa encefálica, e houve o pedido para intercessão deles que esse menino pudesse ficar curado. No dia seguinte, esse menino acordou e falou assim, oi, cadê minha irmã? Eu quero brincar. E os médicos, hein? Mas esse menino caiu do, sei lá, não sei quantos andares, teve perda de massa encefálica. Como esse menino, no mínimo, com muita sequela ele tinha que ter. E foi o milagre que fez eles se tornarem santos. Então, a partir do momento da morte da Lúcia, foi aberto o processo de canonização, que hoje já se encontra em Roma, onde toda essa documentação foi estudada, e onde nós podemos rezar para ela, pedindo o milagre. Aqueles que receberem o milagre precisam escrever ao Carmelo, relatando e contando todas essas graças. Enfim, esses são Francisco, Jacinta e Lúcia. E como a gente aprende com eles? Como a gente aprende a simplicidade, como a gente aprende que estar perto de Nossa Senhora nos transforma, nos faz sermos melhor, mais desprendidos, nos faz sermos adoradores, nos faz doarmos para o próximo e faz com que nossa vida seja um verdadeiro bem de amor a Deus. Amém? Amém. Rezemos pedindo a intercessão dos santos Francisco e Jacinta Marto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.